bom que você veio hoje na casa de Deus. Que bom que você veio, Pai Deus. Que bom que você veio.
Que bom que você veio, Ele vai te abençoar. Que bom que você veio hoje na casa de Deus. Que bom que você veio. Que bom que você veio, Jesus Cristo aqui está. Que bom que você veio, Ele vai te abençoar. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, meu Senhor. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Você veio buscar uma bênção. Jesus tem bênção para dar. Você veio buscar uma bênção. Espera, Jesus vai te dar. Levante suas mãos para o alto. Receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. Que o dono da bênção é Jesus. E cante comigo, aleluia. Que o dono da bênção é Jesus. Você veio buscar uma bênção. Jesus tem bênçãos para dar. Você veio buscar uma bênção. Espera, Jesus vai te dar. Levante suas mãos para o alto. Receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. Que o dono da bênção é Jesus. E cante comigo, aleluia. Que o dono da bênção é Jesus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos ler os versículos que se encontram no livro de Provérbios, capítulo 19. Livro de Provérbios, capítulo 19. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios 19 diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor, e o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso muitos o adoram, e todos são amigos do que dá presentes. Seus irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. Senhor nosso Deus, oramos em Teu nome na delícia deste mundo. Oramos em Teu nome, Senhor, meus Deus, e vai nos colocando diante da Tua graça, diante da Tua vontade, diante do Teu amor e misericórdia. Oramos nos colocando em oração neste momento, pedimos que o Senhor venha estar conosco, Senhor, que o Senhor venha tocando em nossas vidas,
O Senhor quer tocar na vida do teu povo, dos teus servos, meu Deus e Pai, nas suas famílias, nas suas casas, Senhor nosso Deus. O Senhor desfaça correntes, o Senhor desfaça, meu Deus, impedimentos, Senhor nosso Deus. O Senhor desfaça, Pai amado, bom de liberdade, Senhor, o teu povo, bom de liberdade aos teus servos, meu Deus. Oramos, Senhor, orando aqueles que estão doentes. Visita a Senhora Dona José lá no hospital. Os outros irmãos que estão em casa, Senhor, o Senhor sabe a necessidade deles. Visita eles lá na sua casa. Aquele que está doente seja curado. Aquele que está fraco seja fortalecido. Oramos pedindo em oração neste momento, Pai, no nome de Jesus. Visita, Senhor, essa família, Senhor nosso Deus. Toca nessa criança, Senhor nosso Deus. Que toma, Senhor, nosso Deus e Pai amado, que está lá, Senhor, nessa sombra, Senhor, mas, Senhor, toca nela nesta hora, neste momento, onde estiver, meu Deus, alguém doente, alguém necessitado, Senhor, toca neles, que haja restauração, haja cura, haja libertação, Senhor, nosso Deus, o teu povo seja curado, seja abençoado, que pessoas sejam livres, Senhor, nosso Deus, para te servir, engrandecer o teu nome. Nós oramos, pedindo a tua bênção neste momento, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Os irmãos estejam sentados. Convidado pelo irmão Eduardo vai estar cantando 2 hinos. Louvado seja Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa número 447. Nascestes de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para o céu. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores bem. No portal da vida, Cristo acharás, ao final a lida lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas no teu coração. Foste batizado como foi Jesus, segues ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores bem. No portal da vida, Cristo acharás, ao fitar a vida lá no céu tu estarás. Com poder vindouro recebeste já, tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus, marchas para a glória, andas para o céu. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores bem. No portal da vida, Cristo acharás, ao fitar a vida lá no céu tu estarás. Amor iluminado, eis que Cristo vem, tens te preparado pra dizer amém. Algo é teu vestido, clara é tua luz, cantamos,
está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fitar ali lá no céu tu estarás. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fitar ali lá no céu tu estarás. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Deus vivo. Louvamos. Também vamos louvar o Senhor vindo da harpa número 547. Deus verdadeiro. Louvamos o Senhor. Muito bom. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus vivo. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou, é notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, no bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o
Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Aleluia, o Rei vem nos buscar. Oh, glória, aleluia, agradece em nome de Jesus. Deus verdadeiro, louvamos. Espírito. Que seja Deus. Cuidado com lá, não sei se gostaria de cantarmos. A gente ia fazer isso, depois colocar no seu coração. Aleluia. Deus eterno. Exaltamos Jesus. Deus vive. Nesse momento, salve a todos capazes, Senhor. Amém. Senhor, me queima com brasa do altar. Senhor, estou aqui, pode me queimar. Senhor, me queima com brasa do altar. Senhor, estou aqui, pode me queimar. Eu vim aqui para buscar poder. Senhor, estou aqui, quero receber. Eu vim aqui para buscar poder. Senhor, estou aqui, quero receber. Senhor, me queimar com brasa do altar. Senhor, estou aqui, pode me queimar. Senhor, me queimar com brasa do altar. Senhor, estou aqui, pode me queimar. Eu vim aqui para buscar poder. Senhor, estou aqui, quero receber. Eu vim aqui para buscar poder. Senhor, estou aqui, quero receber. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva-te também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus e mais ninguém. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva-te também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva-te também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus e mais ninguém. Alguém pergunta, que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Alguém pergunta, que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Deixou o mundo, toda a vaidade. Este é o povo que vai morar no céu. Deixou o mundo, toda a vaidade. Este é o povo que vai morar no céu.
a quem pergunta que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. A quem pergunta que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Deixou o mundo toda a vaidade. Este é o povo que vai morar no céu. Deixou o mundo toda a vaidade. Este é o povo que vai morar no céu. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus foi obrigado. Toda a seja a nossa Senhor combinada, nossa parceria, vamos fazer que Deus colocar no seu coração. Glória a Deus. Quero soltar uma palavra do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ficar distante. Vamos, aleluia. Vamos ler o versículo da Bíblia. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs. Glória a Deus. O meu também que deram nós, Deus abençoe. Vamos ver um versículo no livro de Apocalipse. Versículo bem conhecido, no capítulo 3 e no versículo 8. Glória a Deus. Quero ler esse versículo com os irmãos e logo após estaremos orando. E eu peço oração em favor do meu pai. O irmão está hospitalizado no Hamburgo e o Ezequiel foi para lá para ajudar a cuidar dele, por isso não está aqui com nós, mas graças a Deus está melhor. Vamos fazer a leitura, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. A palavra que diz assim: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? E eu sei, disse o Senhor, as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Então, essa parte do versículo é muito importante, irmãos, nós sabemos que sempre Deus tem um escape em qualquer situação das nossas vidas. Aqui nós podemos entender que é uma passagem importante, uma palavra maravilhosa. Existe uma porta aberta, existe sempre um escape de Deus para o ser humano. Nós vimos, irmãos, que desde o princípio da natureza, nós vamos folhando nossa Bíblia e vamos lendo, o que nós podemos entender que Deus, na sua perfeição, Ele nunca desamparou o homem na sua pobreza. Quer dizer, sua pobreza, usei em termos de erros, não importa para Deus. Isso que importa para Deus é nós voltarmos para Ele, num propósito de servir, de ser útil a Ele, de fazer esforço. Irmãos, os problemas do mundo, as aflições, as afrontas do inimigo que muitas vezes nós passamos, nós podemos entender que de maneira nenhuma, se nós for olhar para a Bíblia Sagrada, irmãos, no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 35 em diante ali, a palavra nos diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. As nossas dificuldades, nossas doenças, os ataques, já falei que o inimigo muitas vezes se levanta essas barreiras contra nós, mas de maneira alguma, aleluia, a Bíblia diz que nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem
ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, quando nós vimos que o Senhor disse para nós nessa noite, eis que pus uma porta aberta diante de ti, e ninguém pode fechar isso aí, é uma esperança para nós, uma alegria no nosso coração, saber que as promessas de Deus, aleluia, é qualquer uma pessoa que se volta para Ele. Irmãos, às vezes eu estou meditando, e mesmo quando ministro a palavra de Deus, muitas vezes tenho falado isso, não importa a situação de uma pessoa, ou de qualquer pessoa que seja, Deus me dá a condição ainda de mover com os céus. Já pensaram isso? Aleluia, louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que quando uma pessoa se arrepende na terra e aceita Jesus, há festa no céu. Irmãos, e quando a festa no céu, a contrariedade no inferno, por certo a guerra no inferno, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Irmãos, há as coisas, o apóstolo Paulo disse que não é para nós comparar, né? O que Deus tem preparado para nós, mediante as lutas que nós passamos aqui. Às vezes eu olho para a situação, agora na casa estava falando com o irmão Lúcio e com o Romildo, falando para eles ali a respeito do meu pai. Os irmãos sabem que o projeto de Deus é de trazer a salvação a todo ser humano, né? Deus tem preparado a salvação para cada um de nós, mas muitas vezes acontece um fato ou outro e a pessoa se distancia e fica despercebido. Mas quando nós olhamos assim, e eu falando a respeito dele, traz o Senhor ao meu coração nessa noite, nesse momento, aleluia, que tudo que ele está passando pode ser para a glória de Deus, entenderam, irmãos? Aleluia. Por quê? Nós temos um projeto de trazer o meu pai para cá, de cuidar dele aqui, aleluia. E quando isso aí caiu no nosso consciente de fazer isso, entenderam? Porque nós moramos em casa prestada, não temos morada própria, mas tudo bem. O povo que é minha gente, os patrões e tudo, e conversei com eles, tudo bem, tudo tranquilo. Os irmãos sabem que nós morávamos no mesmo Pomaraní quando faleceu meu sogro, né? Então, Deus está providenciando algo. Então, houve um ataque do inimigo na saúde do meu pai, né? Porque já era para ele estar aqui, e assim ele baixou o hospitalar, e como não tinha, cada um tem os seus afazeres, são bastante filhos, mas estão todos extraviados. Então o irmão Ezequiel foi auxiliar lá quem está cuidando, para também ajudar a cuidar, né? De noite, de dia que seja. Mas eu acredito em Deus, que isso é providência de Deus, ele vir, para ele poder receber uma palavra de conforto, para os irmãos visitar ele, para nós poder aconselhar, trazer na igreja. Deus pode curar, tanto como a coisa mais excelente que Deus vai fazer, eu acredito nisso, é prover a salvação, aleluia, porque eu tenho orado no monte, tenho orado em casa, e tenho jejuado, e tenho pedido a Deus assim, Senhor, dá uma oportunidade para o meu pai, um homem que tanto sofreu na terra, né? Mas como a gente sabe, criou gente sofrendo, aleluia, não pode, aleluia, eu acredito que Deus vai providenciar, aleluia, essa tão grande salvação que Deus nos alcançou, também vai alcançar para ele. Irmãos, e a gente acredita que dentro de poucos dias ele está com nós e a gente traz ele à igreja. Deus vai tomar providência de toda a causa. Amém, irmãos? As orações dos irmãos da igreja aí, o Senhor irá sempre. Se não lembrar do nome, ora pelo Pai do pastor Marcelino. Amém? Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos neste momento por essa oportunidade maravilhosa que nos concede de estarmos, Senhor, neste lugar para te adorar, para te louvar, para te exaltar, Senhor, no nome de Cristo Jesus, o seu Filho amado. Pedimos a bênção do céu sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Oh, Jesus querido, o Senhor conhece e sabe o coração de cada pessoa que teria desejo nesta noite de estar aqui, mas não foi possível. Nós oramos, Senhor, neste momento em favor do meu pai ali no Hamburgo, o irmão Ezequiel que estaria ao lado dele cuidando, as demais pessoas, Senhor, abençoa ricamente, dando vitória. Meu Deus, eu acredito na providência divina, eu acredito na cura, na libertação e na salvação da alma deste homem. Senhor, mais uma vez, junto com a igreja, oramos e colocamos ele nas suas mãos. Pai querido, oramos também em favor desse bairro, aqui desta cidade, a nação brasileira, o estado do Rio Grande do Sul, município de Vacaria. Meu Deus, abençoa o nosso trabalho ali, aleluia, todos os irmãos e amigos que trabalham naquele pomar, ó Deus, faz uma obra maravilhosa, ele tem suas mãos de milagre neste momento aqui, sobre cada um de nós, dá-nos a graça e a proteção divina, Senhor, fica conosco, assim pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, amém.
Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Os irmãos ficam sentados. Glória a Deus. Nós vamos Aleluia. agradecer a Deus, né? Agradecemos a Deus porque estamos na sua casa, porque os irmãos estão aqui, muitos não puderam vir, Glória a Deus. mas tem alguns doentes, né? Que Deus tenha misericórdia e visite eles. Agora, quando nós estamos no culto orando, eu acredito que Deus ele está ouvindo nossa oração, que Ele está visitando essas pessoas através da oração dos irmãos. Glória a Deus. Quando os irmãos estão orando e colocando a sua casa diante de Deus na hora da oração, Deus está visitando nesta hora. Aleluia. E Deus, Ele vai agir através da nossa fé, nós cremos, Deus vai fazer através da nossa fé, Deus sempre agiu através da nossa fé, sempre agiu. Então, quando nós oramos, vamos orar com fé, né? Orar por essas pessoas, que Deus tenha misericórdia. A sogra do irmão Dom Carlos, ali vocês vejam, ela foi na igreja várias vezes, louvado seja Deus, mas ela não tomou uma decisão. Aleluia. E ela continuava indo na igreja dela lá, por causa das amigas, tudo, né? Agora aí a gente vê, né, como ganhar uma alma é tão difícil. E daí a gente olha, né, para as pessoas, às vezes a gente fica com dó, porque elas não têm o Evangelho. Tu vê, ela foi, ficou doente, ela está no hospital, né? Está no hospital, está muito mal, não está muito bem. Lá no hospital ela aceitou Jesus. Glória a Deus. O Antônio Carlos foi lá, ofereceu, falou com ela aceitou Jesus. Ele foi de novo no outro dia, ele foi orar com ela de novo para aceitar Jesus. Ela disse, mas eu já aceitei Jesus. Né? Aleluia. Glória Tu a vê, Deus. né, coisa boa, né, quando a pessoa aceita Jesus. Mas a gente fica triste, meus irmãos, porque quando alguém fica doente, a gente sofre também. Nós sofremos também. Né? Quem é que não sofre? Olhar para alguém que está lá gemendo. Há uns anos atrás, nós fizemos uma campanha ali no bairro e estava um pastor conosco ali e ele entregou para o rapaz lá que estava no culto naquele dia. Entregou para ele uma revelação. E aquele rapaz, meus irmãos, ele ficou dando risada do pastor e da revelação que Deus estava entregando. Tá tudo bem, né? Vai fazer o quê? Né? As pessoas que não entendem, mas o pior é aquele que goza, né? Aquele que zomba. Resultado, dentro de poucos dias, ele estava lá no hospital. E lá no hospital, daí me chamaram, eu fui lá orar por ele, ele aceitou Jesus lá, naquele estado lá. Mas a gente vai numa hora dessa, irmãos, a gente sofre. Porque quando a gente vê alguém lá no hospital sofrendo, não tem quem vá lá e fique faceiro. Hein? É quando ia no velório, não existe como nós ir no velório, alguém parte e havia alegria, não existe alegria. Hein? Por mais que a gente saiba que a pessoa parte de salvo, que aceitou Jesus, mas fica uma tristeza, né? Porque a gente sabe que aquele momento termina tudo, não tem mais nada, né? Aqui na terra. Louvado seja Deus, mas graças a Deus, meus irmãos, a gente agradece a Deus por aqueles irmãos que estão entendendo e que estão tomando decisões que está tudo bem. Está tudo bem na minha vida, tenho trabalho, tenho família, tenho tudo, está tudo tranquilo, estou em paz. Vou lá, me aceito Jesus, entrego minha vida e dedico a minha vida para Jesus. Começo a minha Bíblia Sagrada, começo a falar com Deus, pedir para Deus, pedir para Ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, né? Louvado seja Deus. Coisa boa, irmãos, é que você está bem e você está com Jesus. Né? Coisa boa é que você está bem, está em paz e você já tomou a decisão. Isso é a melhor coisa que tem. Não precisa você sofrer para entender, porque infelizmente a maioria das pessoas só entende quando vem o sofrimento. Quando estão sofrendo, parece que a dor, meus irmãos, parece que a dor, ela faz com que nós entendamos as coisas de Deus, né? Parece que sem dor vai ser mais difícil, porque existem tantas coisas ao nosso redor, tantos amigos, tanta influência, né? E a gente às vezes nem dá bola, né? Mas louvado seja Deus pela vida dos irmãos que estão aqui. Convidar o irmão José. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Estamos, irmãos,
caminhada cristã. Eu ainda bem conhecido, segundo o cantar. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor me voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu postilharei essa terra de e lá terminarei a muitas lutas de aqui. Lá está meu Senhor, a qual eu desejo ver. A muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontram aqui. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda a tentação. Sim, eu confiarei por essa terra de areia, e lá eu estarei a muitas lutas de aqui. Lá está meu Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos meus pés, daqueles que boas novas levam para os infiéis. Eles não devem falar dessas grandezas aqui, que não serão gozar a graça que existe aqui. Sim, eu postilharei por essa terra de areia, e lá terminarei a muitas lutas de aqui. Lá está meu Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Vamos cantar o número 26 da harpa também. Deus verdadeiro. Graças a Deus pelo teu nome, és maravilhoso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quão glorioso está quão glorioso cristão é pensares nas cidades que não têm igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de rio são a glória de nosso
haverá na perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Essa na celestial melodia, e a terra encherá de glória, e das armas a doce harmonia, ao passar o Jordão ouvirá, resmoitores que levam a morte, se constantes nos montes atrás, tua herança com a eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Vamos cantar de novo. Quão glorioso cristão é pensar nas cidades que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Esta como será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensar como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens churcadas de rio são a glória de nosso Jesus. Haverá na perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, e a terra encherá de luz, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão ouvirá, mesmo em dores que levam à morte, se constantes nos montes atrás, tua herança com a eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar das riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Agradeço a Deus em nome da graças. E eu errei o cântico, voltei de novo. Nós temos esse privilégio de estar junto com os irmãos na casa de Deus. O nosso pastor, que na simplicidade e humildade nos concede essa liberdade de a gente corrigir um pequeno erro, mas o glória todo dia, como o irmão falou, mas um erro que não é para desagradar a Deus, mas para agradar a Deus. Agradeço por oportunidade, em nome de Jesus. Valeu, aleluia. Deus vive. Louvado seja Deus, para o Senhor, né? Para nós aparecer, né? Não tem que encontrar essa
glorificar. Dominar a Bíblia também, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é poder. Exaltamos. Glória a Deus. Santo nome. Aleluia. Cumprimento os irmãos do pastor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus eterno. Aleluia. Glória. As horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz, e horas de vida tão doces pra mim. Jesus me convida, eu sou agradecido. Glória a Deus. Aleluia. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor, que doce ventura que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Para o caminho da brisa amor, da árvore de doce amor, que falam sentidos acordes dos céus, e mais ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a cidade gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela ao menos sem fé. Jesus me revela mistérios do céu. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz, e horas de vida tão doces pra mim. Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor, que doce ventura que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Para o caminho da brisa amor, da caminho de doce amor, me falam sentidos acordes dos céus, me tornam ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela ao Deus sem véu. Jesus me revela mistérios do céu. Deus maravilhoso. Aleluia. Santo Espírito maravilhoso. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos abrir uma palavra Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 19. Último livro da Bíblia, capítulo 19. Amém. Glória a Deus. E o versículo número 10. Apocalipse 19, versículo 10. Que a Bíblia diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vem, não vá.
faças isso, sou um servo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Feche teus olhos, Senhor nosso Deus e Pai. Oramos mais uma vez aqui neste lugar, Pai. Já te louvamos, oramos e agradecemos o teu nome, Senhor. Oramos, pedindo, Senhor, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue, Senhor, trabalhando em nossas vidas, que o Senhor continue revelando na vida dos irmãos, Pai, a tua graça, a tua palavra, a tua direção, Senhor. Que a tua palavra fale conosco, pois a tua palavra é viva, Senhor. Que o Senhor continue falando com cada um, orando, pedindo em oração nesta hora, em nome de Jesus. Os irmãos estejam sentados, nós vamos meditar nessa palavra. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Aqui nós vemos, meus irmãos, uma palavra viva para nós. Se a Bíblia não existisse, se Deus não tivesse dito para Moisés, que escreveu os primeiros livros da Bíblia, escreveu o livro a maioria dos Salmos, escreveu o livro de Êxodo, o livro de Gênesis, Levítico e ali vai. Se Deus não tivesse dito, ele escreve em Moisés. Se ele não tivesse escrito, muitos de nós não saberíamos uma direção e nem saberíamos o que fazer. Se alguém chegasse para nós e assim diz: olha, você vai morar no céu, você faça isso, ou você vai morar no céu, faça aquilo. Aqui vai cair há tempos atrás, em 1998, eu estava ali numa igreja evangélica onde havia se convertido um homem e ele tinha na sua mão um documento que ele comprou do Vaticano, e esse documento registrado no cartório dizia assim que ele tinha o direito a uma cadeira no céu, e ele pagou e pagou caro por isso. Louvado seja Deus. Também há não muito tempo atrás saiu no jornal de uma mulher que vendeu um terreno no céu. Louvado seja Deus. E a pessoa que comprou pagou caro também, né? Louvado seja Deus. E esses dias atrás eu fui no cabeleireiro cortar o cabelo e ele estava me contando que ele estava assistindo um filme do Lutero e chamou muita atenção dele porque era uma história baseada em fatos reais que aconteceu. E ele estava me contando, eu nunca tinha visto isso aí, né? Mas eu achei muito interessante. Diz que a história de uma mulher tinha uma criança muito doente. E ela fez uma campanha muito grande para reunir o dinheiro para o médico, para que aquela criança fosse recuperada. E daí, aquela mulher era muito religiosa. Quem é que não quer Deus? Todo mundo quer Deus, né? E tu olha para as religiões. As pessoas que são religiosas é porque elas acreditam em Deus. Todas as pessoas que são religiosas acreditam em Deus. Só que uma pena que às vezes elas não conhecem as escrituras sagradas. E daí ele conta que esta mulher, com essa criança e o dinheiro na mão, ela saiu para pagar o médico. Mas no meio do caminho ele encontrou um sacerdote daquela época, que servia no Vaticano, e o sacerdote ofereceu para ela um lugar para essa criança no céu. Só que custava exatamente o dinheiro que ela tinha na mão para pagar o médico. O lugar no céu para aquela criança. Daí ela pensou, e ela disse: o que é mais importante para essa criança? Ela se curar daquilo ou ter um lugar no céu? E ela resolveu comprar um lugar no céu. Ela deu para aquele sacerdote naquela época todo o dinheiro que ela tinha, para que aquela criança tivesse um direito ao céu. Só que daí, você vê as pessoas, meus irmãos, elas querem Deus. Todo mundo quer Deus. Todos nós queremos a Deus. Quem não quer Deus? Quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Quando nós falamos de crianças, de filhos, amigos, quem quer ver o seu amigo no inferno? Quem quer ver?
Todos nós queremos ver nossos amigos no céu, no melhor lugar. E aquela mulher não era diferente, ela queria ver o seu filho no céu. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ali que entra, meus irmãos, as Escrituras Sagradas. Há tempos atrás, meus irmãos, morreu um palhaço. Ele fazia as crianças dar muita risada. O jornalista estava fazendo a reportagem, ele disse assim: certamente este homem vai morar no céu, porque ele fazia muitas crianças felizes, alegres. Hein? Mas as Escrituras Sagradas, é importante as Escrituras Sagradas, porque elas dizem que é necessário nós fazer para ir morar no céu. As religiões, meus irmãos, todas elas têm os seus dogmas, seus ensinamentos. Nós devemos agradecer a Deus porque existe. Glória a Deus. Aleluia. A palavra evangélica quer dizer que prega o Evangelho. Prega o Evangelho, ele pega a Bíblia Sagrada e prega o Evangelho. É por isso que são evangélicos. Agora, quem não prega o Evangelho, daí não é evangélica. Porque eles têm o nome de Deus, mas não pregam esse Evangelho. Só que daí nós olhamos o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 1, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não é uma igreja, nem uma religião que tem poder para salvar o homem. É o Evangelho, só que a igreja evangélica, ela prega o Evangelho. Então, dentro da igreja está o poder de Deus para a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Nós, meus irmãos, não temos poder para salvar ninguém, mas o Evangelho que está conosco salva. Aleluia. Glória a Deus. Quando você chega perto de alguém com este Evangelho, diz que este Evangelho salva. Ele tem poder. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui, meus irmãos, você veja o apóstolo João, ele é arrebatado ao céu e lá ele se encontra com um anjo. Hein? Primeira coisa que vai chegar, quando nós chegarmos no céu, os anjos é que mandam lá, os anjos estão trabalhando. E ele chegou lá, um anjo veio dele. Louvado seja Deus. Aleluia. Um anjo veio dele. E ele dobrou os seus joelhos diante do anjo para adorá-lo. Para adorá-lo. Mas ele disse: não faças tal. Não faças tal. Se nós olharmos o livro de Atos, capítulo 10, o apóstolo Pedro, ele chega na casa de Cornélio. Na casa de Cornélio, meus irmãos, ele chegou lá porque ele foi chamado. Cornélio mandou chamar Pedro. Pedro estava lá por causa de um chamado. Mas Cornélio mandou chamar ele porque Cornélio teve uma visão. Cornélio era um homem temente a Deus, ele dava esmolas, orava. E quando um dia ele estava orando, ele desceu um anjo naquele lugar. E Cornélio fixou os olhos nele e o anjo falou: Cornélio, Cornélio. Você veja, os anjos falam. Aleluia. Eles falam também, porque ele falou com Cornélio. Louvado seja Deus. Aí ele disse: quem é, Senhor? E daí o anjo falou assim: manda chamar um homem chamado Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, e ele vai te dizer o que tu deve fazer para ser salvo. Agora eu fico meditando quando eu li essa palavra, irmãos, porque quando o anjo ele vem com a mensagem de Deus, ele assim: manda chamar um homem chamado Simão Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, e ele vai te dizer o que tu deves fazer para ser salvo. Mas aí nós analisamos a vida, meus irmãos, de Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, ele temia a Deus.
Ele dava esmola, só quem teme a Deus dá esmola. Ele orava para a liturgia. Mas você veja que o anjo desce para ele, o homem faz tudo isso. Ele ora, faz liturgia, ele dá esmola, ele ajuda os pobres. Mas o anjo diz assim, vai lá e manda chamar Pedro, porque ele vai dizer o que tu tem que fazer para ser salvo. Quer dizer, aquele homem religioso não era salvo por aquilo que ele fazia. Ele não era salvo porque ele dava esmola. Ele não era salvo porque ele ajudava os pobres. Ele não era salvo porque ele era um homem religioso. Mas o anjo assim vai lá e manda chamar ele e vai dizer o que tu tem que fazer para ser salvo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pedro, meus irmãos, ele entra na sala. Cornélio, ele se joga aos pés de Pedro para adorar. E Pedro diz, não, levanta, homem, sou homem de você, hein? Adora somente a Deus. Aleluia, aleluia. Deus maravilhoso. Já, sou homem de você. Mas o Evangelho estava com Pedro. Ele era um homem como nem nós, mas o Evangelho estava com ele. Aleluia, glória a Deus. O Evangelho tem poder, irmãos. Sabe essa vida que vocês ganham de graça? E que às vezes a gente não lê, deixa para lá, leia ela. Este Evangelho tem poder. Este Evangelho cura. Este Evangelho salva, liberta e acrescenta fé na tua coração. Jesus, meus irmãos, ele sempre disse assim, vai que a tua fé te salvou. E ele disse assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Quando você lê essa Bíblia, que você ganha de graça, que muitas pessoas não estão dando nada por ela. Esta Bíblia Sagrada, irmãos, ela pode salvar, ela pode libertar, ela pode curar, ela pode realizar milagres. Aleluia, vai somente depender de nós, crermos ou não, a nossa fé. Se nós viermos a um culto como esse, se nós aprendermos a ter fé, e se eu for lá no culto hoje, e Jesus, para que Deus abençoe, para que Deus cure, para que o Senhor faça algo. Se você crer, Deus vai fazer. Mas se Ele não encontrar fé no nosso coração, não vai acontecer nada. Mas se você crer, através de você, coisas vão acontecer. Milagres vão acontecer, pessoas vão ser salvas. Louvado seja Deus. Manda chamar Pedro e ele vai te dizer o que tu tem que fazer para ser salvo. Ele chega na casa de Cornélio e ele começa a falar de Jesus. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele foi posto por Deus, fundamento, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. A mensagem, meus irmãos, era simples de Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Agora você veja que Deus, meus irmãos, a Bíblia diz que quando Lucifer ele se rebelou contra Deus, 1/3 foi junto. 1/3. Quer dizer, de cada 10, de 3 partes de 10, 2 ficaram com Deus. Uma foi embora. Uma se rebelou. Mas ficaram 2 partes com Deus. Quando a Bíblia diz assim, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior, melhor, mais poderoso é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. No mundo, meus irmãos, estão as drogas. No mundo, meus irmãos, estão os bandidos. Estão, meus irmãos, as bebidas, as orgias. E aí vai. Aleluia. E tudo que se afastou de Deus, meus irmãos, está envolvido com isso aí. Mas tudo que se achega a Deus, meus irmãos, larga isso aí. Manda embora, não quer mais. Eu não sei se você já viu prostitutas que se converteram, elas nunca mais voltam. Elas não voltam mais, sabe por quê? Elas sabem como é que era o sofrimento.
Às vezes as pessoas olham assim para essas mulheres da vida e às vezes você pensa assim, elas têm uma vida boa, têm dinheiro, estão lá dando risada, estão pintadas com roupa bonita, mas o coração delas, meus irmãos, lá dentro tem algo sofrendo, rasgado. Tu acha que uma pessoa que às vezes que vive nos crimes, o coração dela parece que ela está tudo bem, mas o coração dela, meus irmãos, não está. Lá dentro, meus irmãos, tem um sofrimento tão grande. É por isso que pessoas, meus irmãos, que saem da macumba, eles não voltam mais, porque lá o sofrimento era muito grande. Meus irmãos, eu conheci uma mulher há muitos anos atrás, e ela era conhecida de um amigo, e eles viviam fazendo macumba. Mas aí você olhava para a vida daquela pessoa que vivia sofrendo, vivia, meus irmãos, doente. Por quê? Porque os demônios, meus irmãos, eles não deixam as pessoas em paz. Quem serve eles não deixam em paz. Você vê todos os testemunhos das pessoas que se converteram a Jesus, meus irmãos, e você vê os macumbeiros, então eles não querem mais voltar para trás, porque eles sabem o sofrimento. Agora, quem está no mundo que ainda não sofreu, ele não sabe o que é sofrer, não sabe o que é dor, mas quem já sofreu não quer mais. É por isso, meus irmãos, que quem sofreu, ele aceita Jesus. Ele abraça Jesus, não quer mais, porque não quer mais sofrer. Que Deus, meus irmãos, ele continue falando conosco, falando com esse povo, revelando, porque o sofrimento, meus irmãos, ninguém quer. Mas sem Jesus não existe como nós escapar. Não existe como escapar do sofrimento sem Jesus. Eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse: olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos. Você veja essa palavra que o anjo disse para João: não faças tal, sou conservo teu. E ele estava dizendo assim: eu estou a serviço daqueles que servem ao Senhor. Eu estou ao serviço daqueles que servem ao Senhor. Sou conservo teu. Você já imaginou tanto anjo no céu que estão ali sob as ordens do Senhor para pelejar por nós, para lutar as nossas batalhas? Louvado seja Deus. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Quando eu vejo, meus irmãos, essa palavra, nós não temos somente a igreja, nós não temos somente os nossos irmãos, porque quando um cristão, meus irmãos, quando a igreja, às vezes alguém está mal, outros irmãos ligam para outra igreja lá: olha, irmãos, olhem por aqui, nós temos um irmão que está doente, nós temos um irmão que está dando luta. A gente não é só aqui a igreja que olha, irmãos. Tem muito mais gente que a gente pede oração, só me ajude em oração, mas vamos orar por fulano e tal. Mas só que não é somente a igreja que tu tem que orar por você, tem muito mais. Do outro lado, tem um exército de anjos. A Bíblia diz, meus irmãos, que um dia Eliseu, ele estava na sua casa e Geazi, o seu moço, saiu do lado de fora. Quando ele saiu do lado de fora, estava cercado o exército do inimigo. E daí Geazi disse: ah, meu Senhor, terminou para nós, estamos cercados. Daí Eliseu, ele diz assim para Geazi: mas são os que estão conosco e os que estão com eles. E daí Eliseu faz uma oração, ele assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E Geazi saiu lá fora e olhou, aí ele viu o exército inimigo, estava lá, cercado, mas ele viu também o exército do Senhor, que também estava lá. A Bíblia diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Aqueles que estão conosco são mais. Agora, se você olhar lá no livro de Louvado seja Deus, no livro de Salmo 91, 11,
A Bíblia diz, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Aleluia. Sabe aquele salmo que você lê? Eu, quando estava namorando a minha esposa, nós estávamos na casa do meu sogro, e ele contou uma história interessante. Você veja, né? Ele disse, eu tenho uma carta no bolso. E essa carta, quem carrega essa carta? Né? E ele puxou e eu li, é Salmo 91. Salmo 91. Você veja a fé que ele tinha. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só que o Salmo 91, meus irmãos, quando nós lemos ele, e você lê, você ali é uma oração essa ali, é uma oração. Você diz assim, aquele que habita no esconderijo do Deus Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente, Deus que lançará direito ao Senhor, Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele nós confiaremos. Você veja a oração que o salmista, e nele nós confiaremos. Isso quer dizer, quando você lê o Salmo 91, você está fazendo a oração mais poderosa que existe, porque você diz assim, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, e nele nós confiaremos. Louvado seja Deus. Você, não sei quem já escutou aí, se não escutou, o testemunho do pastor Jotinha. O pastor Jotinha é um homem com 100 e poucos anos de idade. Eu escutei o testemunho dele. Um dos testemunhos muito interessantes dele é que ele teve uma época que ele foi para a guerra, naquela época de guerra, ele estava na guerra, e ele era capelão. E lá, meus irmãos, uma bala de fuzil pegou em cima do coração dele. E ele pumba no chão. Os companheiros dele, você foi, não tem mais. Vai dar o homem, levanta. Ele mete a mão no bolso. Puxa, ele tinha uma Bíblia, e a bala pegou em cima da Bíblia. E aí ele pegou, meus irmãos, e abriu a Bíblia. A bala parou na folha do Salmo 91. Então essas histórias que você ouve por aí, que a gente às vezes assim diz, mas isso não é verdade. É verdade. Chegou ali, Deus fez, nós vamos mostrar, quando bateu na folha do Salmo 91, a bala parou, bala de fuzil. Você sabe que bala de fuzil não é bala de revólver. Bala de fuzil, meus irmãos, atravessa paredes. Mas não atravessou o Salmo 91. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se você olhar, meus irmãos, no livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, a Bíblia fala, meus irmãos, de um anjo que Deus enviou. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Agora, quando eu olho essas palavras, meus irmãos, você veja, os assírios, eles tinham ido para destruir Israel. Só que Israel estava na mão de Deus. Glória a Deus. E o rei de Israel, ele foi lá no templo, se prostrou, era no templo do profeta Isaías ainda. Ele dobrou seu joelho e Isaías orou a Deus. E durante a noite, Deus enviou um anjo. 186.000. Um anjo só. Quando a Bíblia diz, meus irmãos, que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, nós não imaginamos, meus irmãos, de que lado nós estamos. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos do lado do rei. Nós estamos como rei. Louvado seja Deus. Se você olhar no livro de Apocalipse, você vê que quando Jesus voltar, a espada que vai sair da boca dele vai destruir o dragão, o falso profeta, né? E depois o diabo vai ser acorrentado. Mas quando ele for acorrentado, vai ser enviado um anjo. A Bíblia diz que um anjo veio, acorrentou e lançou no abismo. Um anjo.
O diabo, sabe, o diabo é que faz as pessoas fazerem tantas coisas erradas, que engana as pessoas, que faz uns brigarem com os outros, faz uns ficarem bravos com os outros, avançarem, né? Fazem uns roubarem, outros usarem tantas coisas erradas que Deus não quer que use. Um anjo vai ser mandado e vai ser, e o diabo vai ser acorrentado por um anjo. Glória a Deus. Aleluia. No livro de Isaías diz assim, Aleluia. que quando o diabo, meus irmãos, quando o diabo for acorrentado, e daí a igreja do Senhor sobre ele ensina, vai dizer assim, mas o que? Isso aí, fazia tudo isso. Como é que enganava tanta gente? Parecia que tinha tanto poder, mas não é nada. Não é nada. Aleluia. Louva diante do nosso Deus, diante dos anjos de Deus. Louvado seja Deus. Só que as pessoas, meus irmãos, precisam acreditar. É através da fé que você vai ganhar a tua vitória. É através da fé que Deus vai estar falando. É através do arrependimento, meus irmãos, arrependimento de tudo aquilo que o diabo ofereceu, de tudo os planos do diabo. É preciso rejeitar, eu não quero. Quando nós viemos, vamos ser batizados, meus irmãos, quantas coisas fizemos no mundo. Hein? Às vezes nós fomos lá no cartomante, hein? Fizemos isso de errado, falamos aquilo lá, tem que haver arrependimento e dizer, eu rejeito, eu renuncio, não quero mais a minha vida. Aleluia. No livro de Mateus 3, João Batista vai descer, João Batista batizando e pregando o batismo de arrependimento. Oh, glória. Aleluia. Arrependimento quer dizer, meus irmãos, que a pessoa se entristece pelas coisas erradas que fez. Glória a Deus. Ele renuncia e diz assim, a partir de hoje não quero mais. A pessoa se entristece com aquilo que fazia. Não sente mais prazer no mundo. Não quer mais as coisas do pecado. Diz, eu não quero mais. Agora, o meu Senhor é o nosso Deus. Oh, glória. Aleluia. O nosso Deus, como eu disse, meus irmãos, aquela jovem que veio de Moabe e disse, o teu Deus vai ser o meu Deus. O teu povo vai ser o meu povo. Ela tomou a decisão. Ela não queria mais Moabe. Ela não queria mais o mundo. Sabe por quê? Porque lá onde ela estava, meus irmãos, ela servia a um Deus pagão. Ela não servia o Deus de Israel. Mas quando ela veio, meus irmãos, para Israel, ela veio junto com Noemi, sua sogra. Ela disse para essa mulher, disse, olha, o teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Glória a Deus. Ela tomou a decisão. Sabe por que ela tomou a decisão? Porque ela ouviu falar de Deus. Deus não se apresentou para ela. Talvez Deus nunca tenha se apresentado para você, mas você ouviu falar de um Deus tão grande, de um Deus tão poderoso, de um Deus que faz milagre, de um Deus que derramou seu sangue por você para perdoar os teus pecados. Ela ouviu falar, contaram para ela as histórias da Bíblia, e ela chegou e disse para Noemi, disse, não, o teu Deus é o meu Deus, porque é um Deus fiel, e eu quero Ele, eu quero servir. Vamos colocar de pé. Louvado seja Deus, maior o que está conosco do que o que está no mundo, maior e mais poderoso é o nosso Deus do que o que está no mundo. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus, Ele só precisa, meus irmãos, de uma coisa: arrependimento sincero do nosso coração e fé entregada para Ele, para Ele agir nas nossas vidas. Vamos orar também para as pessoas que estão doentes nesta hora. Deus enviou um anjo lá e matou 186 mil. Será que Deus não pode enviar um anjo lá na casa de alguém que está doente nesta hora? Deus pode. Louvado seja Deus. Deus pode fazer coisas grandes, coisas maravilhosas.
Deus vai fazer coisa maravilhosa através da tua fé. Aleluia. Louvado seja Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, que falaram, que testemunharam, que estavam na sua casa, que não entendiam a Bíblia Sagrada, mas que alguém que estava na igreja orando, e lá eles ouviram a voz que falou com eles. Eu escutei um testemunho, meus irmãos, há tempos atrás, de um rapaz que ele estava dentro da igreja e ele se desviou, ele foi tocar baile e estava lá no bailão dele, e daí um pouco lá no meio do baile, ele ouviu uma voz que falou com ele. Ele largou a gaita que ele estava tocando e saiu porta fora e foi de volta para casa. Quando ele estava indo para casa, ele passava pela frente da igreja, a luz estava acesa. Ele entrou pela porta, olhou, seu pai estava de joelho orando por ele. Glória a Deus. E mais uns irmãos estavam lá de joelho orando. Sabe por que Deus faz alguma coisa? Porque tem alguém orando e pedindo. Sabe por que Deus vai abençoar você? Ou alguém que precisa? Porque é da tua oração. Deus, meus irmãos, Ele age através da oração do seu povo. Se você diz assim, por que eu preciso dobrar o meu joelho? Quando nós dobramos o nosso joelho, meus irmãos, significa que nós estamos nos humilhando diante de Deus. Esses dias atrás teve um pastor e ele estava me dizendo uma coisa interessante. Ele foi a uma igreja lá no outro lado do país e ele viu muitos daquela igreja daqui dobravam só um joelho. Você veja, só dobravam só um joelho. E ele achou aquilo ali estranho. Daí ele perguntou, por que esses irmãos aí só dobram o joelho e não dobram os dois? Sabe o que ele respondeu? São nações. Não dobra os dois joelhos. Vê como é interessante. Quando você dobra o teu joelho, você chega na igreja, você dobra o teu joelho, chega em casa, do lado da cama, você dobra os teus dois joelhos, significa que você está te humilhando diante de Deus. Não endureça o teu joelho e muito menos o teu coração. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos orar nesta hora, neste momento. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos nesta noite, aqui neste lugar, Senhor. O Senhor sabe que nós não somos nada, mas a tua misericórdia é grande. O teu evangelho é poderoso. Aonde, Senhor, este evangelho é anunciado, sempre aconteceu milagres, sempre aconteceu livramentos, sempre aconteceu coisas maravilhosas, coisas tremendas. E nós colocamos nas tuas mãos, nosso Deus e Pai, essas pessoas que nós oramos, que estão doentes, que estão na sua casa, que estão no hospital, que estão viajando, trabalhando, Senhor. Nós colocamos quem está aqui nesta noite também. Meu Deus, Tu és poderoso para nesta hora, neste momento, visitar, meu Deus e Pai, este lugar onde alguém está doente, onde alguém necessita de refúgio, onde alguém necessita de socorro, onde alguém necessita de uma resposta. Meu Deus, que o Senhor visite nesta hora, que o Senhor vá de encontro ao necessitado, por essas ruas, meu Deus, afora. Quantas pessoas necessitadas, quantas pessoas que não têm refúgio, não têm um lugar, meu Deus, para descansar a sua cabeça. Meu Deus, mas que o Senhor vai de encontro a cada um nesta hora, neste momento, que ninguém venha merecer, mas o Senhor venha guardá-los, porque o Senhor diz na tua palavra, aquele que habita no esconderijo do Deus Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente, descansará. E nós dizemos aqui nesta noite que o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa fortaleza, o Senhor é nosso socorro, e em Ti nós confiaremos, Senhor. Nós oramos colocando em Tuas mãos e pedindo a Tua misericórdia. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor seja com os irmãos, meu Deus, e esses demônios que têm se levantado, meu Deus, essa obra de amor que tem se levantado, essas obras
encruzilhadas, Senhor nosso Deus, mas nesta hora, neste momento, Senhor, nós cremos no Teu nome, nós cremos no Teu nome, que os demônios já estão derrotados, os demônios já estão quebrados neste momento, as suas forças diabólicas, as suas forças malignas estão quebradas, e todos os demônios nós repreendemos agora, e nós apresentamos agora os demônios, e lançamos nos infernos, e oramos pedindo a tua bênção, oramos pedindo a tua graça, oramos pedindo que o Senhor seja conosco, que o Senhor seja com o teu povo, Senhor nosso Deus, guardando as suas vidas, guardando, Senhor, o seu ministério, guardando, Senhor, a sua família, guardando, Senhor, o seu trabalho, porque o teu sangue tem poder, o teu sangue tem poder, e nos dá vitória. Nós oramos, pedindo o Senhor seja cada um que está em casa, que está no seu lar, que está na sua família, Senhor nosso Deus, que o Senhor entre nos seus lares, que o Senhor abençoe grandemente, que eles recebam a tua presença, que eles recebam a tua graça, que eles sejam renovados, que eles sejam guardados, meu Deus, que os demônios sejam as forças e larguem agora essas vidas. É o que nós pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. O inimigo, às vezes, ele não quer sair, né? Ele está com tantas pessoas presas, né? Mas o diabo já perdeu as forças no nome de Jesus. Estamos chegando ao final do culto. Agradecemos os irmãos que vieram. Que Deus continue abençoando os irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos estão despedidos. Deus sabe. Entendeu? Você falou aí. Agora eu bebei, olha, né? Não jantou ainda. Porque aqui sai tudo coisa do inimigo, tudo coisa do diabo. O prazer dele é isso aí, né? É destruir.